Amada igreja, gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Nesse último domingo de agosto, nós ainda vamos falar sobre missões, sobre essa tarefa que o Senhor deu à sua igreja. E nessa noite, o texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 5, do primeiro versículo ao 20º versículo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós faremos a leitura. Eu farei a leitura aqui, e você acompanhe na sua Bíblia. Preste bastante atenção, ofereça sua atenção com qualidade para nós lermos a palavra do Senhor. Nós estamos diante da Sagrada Escritura, então toda a reverência diante do texto bíblico. Marcos 5, nós vamos ler do 1 ao 20. A cura do endemoniado Geraseno. Diz assim a palavra do Senhor: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeiras foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, Deus querido. Sabemos bem que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Nessa noite, na autoridade do teu nome, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor ministre ao coração da tua igreja, com intrepidez, com veemência, para que a tua igreja saia daqui edificada. De maneira alguma que eu disser possa, Pai, de maneira alguma, enganar o seu povo, seja da vaidade do meu coração, do meu orgulho, que tudo isso seja apagado do coração e da mente do seu povo, e que somente a tua palavra fique ali. É a tua palavra, é a tua igreja, é o teu povo. Então, em nome de Jesus, aqui nós oramos por isso. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, um texto que fala da história trágica da escravidão de um homem. E esse homem, como nós vimos no texto, era um homem que talvez era conhecido como o maldito por aquela região. As pessoas deviam ter medo, as crianças deviam ter pesadelos com este homem. Nós vimos no texto que ele andava de dia e de noite, não tinha sossego, não dormia, ele andava por entre os sepulcros, né? A Bíblia não cita o nome dele, era uma figura pitoresca, animalesca, que andava por aquela região, unhas pretas, pés sujos, mal vestido, sequer que se andava vestido. O imaginário daquela região era manifestado com medo, por conta deste homem, que andava perambulando por entre os sepulcros. Ele era conhecido talvez como um amaldiçoado. Todo mundo temia
aquele homem quando ele vinha. Pelas madrugadas se ouvia a voz dele gritando, se ouvia a voz dele arrastando as correntes, gritando, reclamando, mexendo entre os sepulcros. Era uma figura medonha, horripilante. A Bíblia diz que andava sempre de dia e de noite. Não havia descanso para essa alma, não havia sossego, porque havia ali uma possessão demoníaca, como nós encontramos no texto. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com você desse texto é que este homem, ele estava preso por correntes invisíveis, correntes que o próprio Satanás forjou ali onde ele habita, nas regiões celestiais, para prender este homem. Nós vimos no texto que as correntes que o colocavam nele, ele quebrava. Os grilhões, que são aquelas bolas de ferro com corrente que se colocavam nele, eram despedaçadas como papel, estilhaçadas. Uma força sobre-humana. Algo de errado, extremamente errado estava acontecendo com aquele homem, porque tentaram prendê-lo várias vezes, mas existiam correntes e grilhões espirituais que o prendiam, que o faziam de fantoche espiritual. Ele era escravo de Satanás. Essa era a prisão invisível na qual ele estava submetido. Ele vivia entre os mortos, ele vivia fora de controle, gritando, perambulando, sem rumo, sem destino. A gente não sabe do que ele se alimentava, como que ele conseguia ficar várias noites, vários dias andando, perambulando por aquela cidade. A automutilação, ele se feria com pedras, ele atacava o próprio corpo. É impressionante como que Satanás escraviza a humanidade, aqueles que estão sob a sua tutela. As pessoas são deformadas, elas são desumanizadas quando elas são escravas de Satanás. Elas atentam contra a própria vida, contra o próprio corpo, e por isso são dominadas por estas hostes espirituais. Paulo lembra muito bem aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais, potestades que dominam este mundo tenebroso. E essas figuras estavam atormentando esse homem. Satanás deforma a nossa humanidade, ele aprisiona, desfigura lentamente. Repare que esse homem vai saber quanto tempo ele sofria essa opressão demoníaca. Imagina a quantidade de vozes que ele tinha na cabeça dele. Uma legião de demônios. Uma legião era formada por 6.000 soldados. Então talvez aqui seja um comparativo que haviam pelo menos 6.000 entidades possuindo aquele homem. Você tem vozes na sua cabeça? Esse homem tinha milhares de vozes na cabeça dele. Não havia sossego, não havia paz. Não dormia. Nós vemos aqui no texto que depois que ele é liberto, ele vai para a família dele, não tinha contato com ninguém. Era um homem solitário, que vivia preso por essas correntes invisíveis que o prendiam. Um completo tormento, sem paz alguma, sem rumo, sem direção, indo e voltando, andando pelos montes, se ferindo, sem sossego algum. É isso que Satanás faz com aqueles que estão sob a sua jurisdição, são escravizados. Não tem o seu juízo perfeito das faculdades mentais, completamente atormentado, escravo do diabo. Há quantas pessoas que nós conhecemos nesse mundo, que estão completamente sem rumo, sem direção, que estão completamente entregues ao senhorio de Satanás, por essa prisão invisível. Eles têm recursos financeiros, eles conseguem viajar, eles têm boas condições de vida, muitas vezes, mas não têm paz, não têm direção. Muitas vezes atormentados por esses seres espirituais, que muitas pessoas são escravizadas por essa influência demoníaca. Mas havia algo acontecendo na direção daquele homem. A primeira palavra do capítulo 5, se você olhar na sua Bíblia novamente, olhe comigo, está escrito assim: entre mentes. Ou seja, enquanto isso. Então aconteceu algo antes aqui. Era a passagem do Mar da Galileia, conhecido Mar da Galileia, que era um grande lago na verdade. Os discípulos estavam no barco com Jesus, e de repente eles acometem uma grande tempestade. E a tempestade estava para virar o barco, o vento ricocheteando, as ondas entrando dentro, e Jesus dormindo no barco, os discípulos apavorados. Então o Senhor Jesus acorda e ele acalma o mar, e os discípulos olham um para o outro e dizem no final do capítulo 4, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto isso acontecia,
chegaram a outra margem. Há quem diga que estas hostes malignas é que provocaram a tempestade no mar da Galileia. Mas nós entendemos biblicamente que não há fundamento para isso. Aquela região do mar da Galileia, a mar da Galileia é um dos lagos mais baixos da terra, um dos lugares mais baixos. Inclusive que ele vai desembocar lá no Mar Morto, um dos lugares mais baixos. Ao norte de Israel está o Monte Hermon, coberto por neve no pico o ano todo. Aquela região é uma região de precipitação, de chuva, muito comum. O ar gelado desce do Hermon do norte, encontra massa de ar quente ali no Mar da Galileia, e tem precipitações de tempestades. Há quem diga que os demônios já queriam impedir que Jesus atravessasse o mar. Acontece que quando nós entramos no texto, nós vimos que ao desembarcar, versículo 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O homem veio na direção de Jesus, os demônios o conduziram até os pés de Jesus, eles se apresentaram a Jesus, e eles questionam: o que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Aquele homem estava preso por cadeias invisíveis. Aquela região todo mundo temia, ninguém sabia fazer a leitura de como ele seria liberto. Era dali para pior. Mas perceba que o diabo, ele não leva esse homem à morte, porque o Senhor tinha um propósito para a vida daquele homem. A única coisa que o Senhor Jesus fez foi sair de Cafarnaum, atravessar o mar da Galileia e ir até Gerasa, também conhecida como Gadara, aquela região. Ele cura o homem e depois ele volta para o seu ministério. Havia um propósito para a vida daquele homem, como há um propósito de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Há um propósito do Senhor para a nossa vida. E aquele homem encontrou então Jesus. Naquele momento em que ele encontra Jesus, nós vamos para o ponto 2. O encontro que liberta. Dos versos 6 a 13, nós vemos que quando ele encontra Jesus, eles exclamam em alta voz, como diz no verso 7, conjure-te por Deus que não me atormentes. Olha como é contraditório. Esses demônios tinham atormentado esse homem por quantos anos, a fio, escravizando aquele homem. E simplesmente eles viram para Jesus e: por que o Senhor veio até nós? Peço-te que não me atormentes. Percebe como o inimigo é sujo? Como ele quer destruir? E a leitura deles é que eles não podiam ser atormentados, mas o homem sim. Um pensamento frio e calculista. Satanás e os seus asséculos, eles não perdem tempo em avançar contra o povo de Deus e contra aqueles que estão sob o seu domínio. Perceba que há um reconhecimento da autoridade, porque até os demônios se curvam diante de Jesus. Eles atravessam toda a planície, toda a montanha, e vão até a costa do mar da Galileia, para se apresentar diante do Senhor. Eles entendem que Jesus era o Filho de Deus. Talvez os discípulos não tinham a dimensão de quem era Jesus, porque eles viam somente a aparência física. Mas os demônios, eles viam algo além da aparência física. Você deve se lembrar naquela experiência que Eliseu teve com Geazi, quando os assírios iam invadir Samaria. E o jovem Geazi estava afoito, desesperado. O que vai ser da gente? Aí o Eliseu ora e pede que o Geazi tenha os olhos abertos. E então ele vê miríades de anjos cobrindo aquela região. E ele diz assim: maior o que está conosco do que os que estão com eles. Certamente os demônios sabiam da presença de Jesus naquele lugar, porque alguma coisa espiritual estava acontecendo. Porque Jesus colocou o pé na costa, na prainha ali do Mar da Galileia. Ele atravessa todo o lugar para chegar até Jesus. Nós vemos ali, a libertação foi imediata. Imediata. O Senhor não fica negociando, entrevistando a potestade, sabendo de que região que ela veio, perguntando o nome. Não há pergunta. Ele simplesmente sai desse homem, como diz no versículo 8, espírito imundo sai desse homem. E Jesus lhe pergunta: qual o nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. O custo da libertação foi que os porcos é que sofreram o dano, porque quando o Senhor Jesus expulsa esses demônios, eles fazem um pedido a Jesus: Jesus, deixa que a gente saia daqui do país. Como é que diz o versículo de números 10? E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país.
o movimento de batalha espiritual, baseado em passagens como essa, quer endossar a ideia de que existem demônios territoriais sobre regiões do mundo, como em Daniel 10, o príncipe da Pérsia, que impedia as orações de Daniel, o príncipe da Grécia. Mas nós temos um entendimento bíblico, que demônios habitam pessoas, e até animais, como no caso dos porcos, mas não habitam estruturas. Em nenhum momento da Escritura nós somos incentivados a fazer mapeamento territorial de espíritos imundos. Não há conversa. Aonde Jesus chega, há libertação. O encontro que liberta é o ponto 2. Jesus conversa com aquele homem e expulsa aqueles demônios. Só que eles fazem um pedido. Aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, bem pequenininho. Se Jesus ouviu a oração dos demônios e concedeu o pedido deles, por que cargas d'água ele não vai ouvir a nossa oração? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor Jesus com fé, entendendo quem Ele é. Por Deus, meus irmãos, se Ele concedeu o pedido dessas hostes, por que encarecidamente Ele não vai nos responder nas nossas orações? E nós vimos no caminhar do texto, então, que esses demônios, essas hostes espirituais, eles foram lançados para os porcos. Lançados para os porcos. Expulsos. Liberto aquele homem foi nesse momento. Quando alguém encontra Jesus, essa pessoa nunca mais é a mesma. Não importa o histórico que ela tenha, não importa a impressão que as pessoas têm dela, não importa o que ela fez. É impressionante a predileção do Senhor por pessoas nada promissoras, na verdade. Moisés era um assassino, Abraão era um idólatra, Paulo um perseguidor de cristãos. Me parece que o Evangelho pega aquilo que não é e transforma e torna a ser. Aquele homem com certeza era a pessoa mais medonha daquela região, a pessoa na qual ninguém dava nada. As pessoas olhavam para ele e diziam: vamos esperar a notícia para saber que o amaldiçoado lá morreu. Mas o Senhor Jesus entrou na história daquele homem, meus irmãos, como Ele entrou na nossa história um dia, e Ele nos libertou do império das trevas. Como nós lemos no momento de contrição, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como diz Isaías 1, Ele veio quebrar as algemas de Satanás escravizando a humanidade. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Antes de mudar o comportamento das pessoas, para sermos mais honestos, para nos santificarmos, para que nós possamos viver uma vida santa diante dEle, Ele muda o nosso status espiritual, de escravos de Satanás, para agora súditos de um reino de amor. A conversão nada mais é do que um resgate, de uma submissão de escravidão ao diabo, para agora uma nova vida, há uma libertação para o povo de Deus. Toda vez que o Senhor te comissionar a pregar o Evangelho para alguém, faça essa leitura. Essa pessoa, por mais que ela não saiba, por mais que ela não perceba, ela é escrava de Satanás. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Ou nós estamos perdidos, ou nós estamos salvos. E quando alguém encontra Jesus, as coisas têm que mudar. Na verdade, é algo para você checar a sua vocação, a sua salvação. Porque se muitas coisas velhas têm persistido na sua vida, é preciso dar uma olhada se realmente o Senhor Jesus lavou o seu coração através do Espírito Santo. Porque a vida da pessoa muda drasticamente, em todas as esferas. O encontro com Jesus, ele liberta as pessoas daquela vã maneira de viver, daquela escravidão antiga que nós tínhamos. Repare que o custo da libertação, quem pagou o custo da libertação daquele homem, foram os porcos, aquela manada de 2.000 porcos que estava passando por ali. Aqui nós caminhamos para o terceiro ponto, que quando o Senhor nos liberta, Ele nos liberta para libertar outros. A salvação não é um fim em você. O Senhor Jesus não veio para morrer para salvar você, e você ser infértil, infecundo, não levar essa salvação adiante. Aquele homem, ele foi liberto para libertar, como é o tema desse sermão, livres para libertar. Neste último mês nós vamos falar ainda sobre missões, nesse tempo, e é necessário, meus irmãos, que a gente entenda, para que a gente foi liberto?
De onde nós somos tirados? E para que nós somos tirados do lugar onde nós somos arrancados? O texto é claro, vocês foram arrancados. É com raiz e tudo. Tudo foi mudado. Agora é uma nova vida. Nós somos novas criaturas, predestinados para andar naquilo que o Senhor preparou para a gente desde a eternidade. Aquele homem, veja, o primeiro item ali, a restauração foi completa. As pessoas tinham qual imagem dele? Andado encurvado, gritando, sujo, moribundo, com um semblante assustador. Quando as pessoas souberam da libertação dele, de que os porcos foram lançados no mar, as pessoas vieram vê-lo, e não mais encontraram um homem assim, hostil, horripilante. Eles encontraram ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Esses foram os sinais da redenção de Cristo Jesus na vida daquele homem. Alguma coisa mudou. Aquelas correntes espirituais que o prendiam, elas foram rompidas pelo autor e consumador da nossa fé, aquele que é criador antes de ser salvador. Jesus Cristo é Senhor sobre a criação, meus irmãos. Antes dele nos salvar, dele nos libertar, ele é criador. E os demônios o reconhecem, os demônios sabem quem é o nosso Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. A missão do libertado é essa: uma vez transformado, uma vez redimido, uma vez lavado, agora não mais escravos do diabo, agora ele ama Jesus. E nós vemos um fenômeno acontecendo nesse momento onde esse homem é salvo. Ao invés da cidade talvez celebrar a cura daquele homem que não tinha mais jeito, porque se nós olharmos, quando os porcos são lançados ao mar, reparem que os demônios poderiam conduzir esse homem ao mar, para que ele morresse afogado, mas o diabo escraviza, ele humilha, ele atormenta até onde ele pode, até a pessoa ficar esgotada, e tirar a própria vida. Agora nos animais, não, a morte foi na hora, naquele momento. Então o Senhor poupou, e o Satanás, ele usa essa estratégia, de minar as forças das pessoas, e drenar até que não mais elas consigam viver. E o custo, o dano foi econômico para aquela região. Só que algo curioso aqui, que nós olhamos para o endemoniado gadareno ou gerazeno, com um olhar muito rápido de entender que ele era um endemoniado e que ele precisava de ajuda. Mas quando nós encontramos uma cidade inteira que rejeita Jesus, me parece que haviam mais potestades a serem expulsas naquela região, porque quem rejeita Jesus ainda é filho do diabo, ainda é escravo de Satanás. Decápolis inteira ainda estava submissa à escravidão de Satanás. Não era apenas aquele endemoniado, não era apenas aquele homem, mas o Senhor foi até ali para usá-lo, para libertá-lo, para que ele pregasse o evangelho para aquela região, para que então aquelas pessoas ali viessem ao pleno conhecimento do evangelho. Muitas vezes Satanás vai usar pessoas, e nós olhamos a situação e nós vemos que há uma clara interferência espiritual naquele caso. Mas você vê aqui uma cidade inteira sendo dominada pelo inimigo, e eles apenas rejeitaram Jesus. Muito mais sutil. Satanás, com as suas estratégias, nem sempre vai vir como nós vimos nos filmes de Hollywood, aquele monstro enorme, chifres, tridentes, cenas horripilantes. É muito fácil identificar a sua ação assim. Mas aqui na cidade a ação dele era muito mais sutil. Pessoas que rejeitaram Jesus, porque Jesus quebrou a economia da cidade. Se em um momento 2.000 porcos foram lançados no mar, se ele ficasse por mais tempo, a cidade quebraria financeiramente. Talvez essa era a ideia. O Deus daquela cidade era Mamon. O bolso deles foi prejudicado. Então nós não queremos Jesus, porque as nossas finanças são mais importantes do que a libertação. Isso é o diabo cegando o entendimento. Cegando o entendimento e dando prioridade àquilo que não é prioridade. Jesus diz em alguma altura no livro de Mateus: eu vou ensinar vocês a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que pode dar fim à alma de vocês. O pecado no nosso coração e Satanás é uma parceria, é uma dupla destruidora das nossas almas, que conspira contra nós. Aquela cidade rejeita Jesus, pede para ele ir embora. O que é a rejeição de Jesus, senão o espírito do anticristo? O que é o espírito do anticristo? Anti-Jesus. Não interessa nada que tenha de Jesus.
Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos escravos do diabo. Eu me lembro de uma história, eu contei hoje pela manhã para os jovens. Havia um senhor inglês que ele gostava de caçar patos, era muito rico, e ele tinha um escravo que era cristão, e ele não tinha muito interesse de ser cristão, porque, olha só, você vive tão miseravelmente, escravo, não tem projeção de vida, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de Jesus. Para mim está tudo bem assim. O escravo ficou mudo, ficou quieto, ficou sem resposta. E como todo inglês, eles gostam de caçar patos, né? Então eles foram para o meio do mar, para uma campina, do mato, assim, numa campina, e foram caçar patos. E aí o senhor instruiu ele, esse senhor inglês instruiu ele assim: olha, eu vou atirar, e você só vai pegar, aqueles que estão mortos, você não mexe. Mas aqueles que porventura foram feridos, eu quero que você pegue eles, porque eles podem escapar. Perfeito. E o homem era bom de tiro, viu? Foi matando lá, foram caindo, e aí o senhor vai atrás dele e pega, com essa instrução na cabeça. Então ele foi, e aí ele voltou, com aqueles que estavam meio mortos, que podiam escapar. E os que estavam mortos, ele deixou, trouxe eles no baço. Enquanto ele estava voltando, ele pensou na reflexão. E quando ele chegou perto daquele senhor, ele disse assim: aquele dia o senhor falou para mim que não tem interesse de ser cristão, e que não faz sentido ser cristão. Mas enquanto eu fui buscar esses patos, me veio uma reflexão, que os patos mortos eu deixei lá, mas esses que estão meio vivos eu trouxe aqui. Satanás age da mesma forma. Aqueles que já estão mortos nos seus delitos e pecados, ele deixa eles lá mesmo. Agora ele quer ferir aqueles que podem se levantar, e esses é que sofrem os ataques. Satanás e os seus anjos, meus irmãos, eles militam contra a igreja, contra a nossa vida. Nós entendemos que pessoas que são salvas por Jesus não podem ser possessas por demônios, mas eles sofrem ataques. Lembra, como diz no capítulo 1 de Jó, lembra do meu servo Jó? Um homem reto e íntegro, que dava testemunho, sacrificava pelos filhos. O Senhor tinha bom testemunho dele, mas Satanás queria destruí-lo. E ele destrói os seus filhos, destrói o seu patrimônio, destrói a sua saúde, mas o Senhor não permite que ele mate Jó. Lá no final do capítulo de Jó, depois de questionar o Senhor por muitas vezes, ele disse assim: agora os meus olhos te veem, o meu Redentor vive. Satanás queria peneirar Pedro como trigo, mas o Senhor Jesus intercedeu por ele e não permitiu. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Há uma batalha espiritual acontecendo neste exato instante, e nós precisamos, como igreja, militar, resistir, usando a armadura descrita em Efésios 6, como povo, como soldados que se levantam contra as obras infrutíferas das trevas. A missão do libertado, a missão daquele homem que libertou, que Jesus libertou, é a mesma missão nossa. Nós somos libertos para libertar outros. Nós somos libertos para levar esse evangelho que um dia abriu os nossos olhos, que tirou as escamas dos nossos olhos, as correntes que nos prendiam, a escravidão de Satanás, para pregar o evangelho. É impossível um cristão genuíno, que conheceu o evangelho, que teve um encontro com Jesus, não querer levar essas boas novas. Reparem que o homem, ele queria voltar com Jesus para o barco. Deixa eu ir com o Senhor. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, não é maravilhoso? A gente não quer orar, a gente não quer pregar, a gente não quer ir todo culto que tenha, mesmo que a igreja está fechada. Eu vou na outra igreja, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler livros de teologia, eu quero estar com Jesus. Esse homem estava desse jeito, só que o Senhor Jesus diz o que para ele? Não. Vai para casa com os teus e conta para eles tudo o que aconteceu com você. A quantas pessoas você conta sobre o que o Senhor Jesus fez na sua vida? Nós estamos em guerra, meus irmãos, é uma batalha espiritual. O Senhor Jesus conta com o avanço da igreja. Nós não podemos ser uma igreja que faz manutenção dos seus crentes. Nós precisamos ser fecundos e levar o evangelho para essa Limeira, para esse Brasil. Essa semana nós vamos ter vigília de oração. O pastor Newton vai conduzir momentos pela madrugada orando. Vamos nos levantar, vamos nos colocar diante de Deus, orar pelo nosso país. Há uma guerra espiritual nesse momento acontecendo. Nós não podemos ser mornos, apáticos, achar que não está acontecendo nada. É espiritual, meus irmãos. E a nossa missão, como daquele homem, é ter intrepidez, levantar com coragem e se colocar diante do Senhor. Senhor, destrua, Pai, todas as obras do diabo. Não deixe que ele prevaleça sobre a tua igreja e sobre o nosso país. A gente não pode sentar no banco confortável da nossa igreja com essa climatização e achar que tudo vai acontecer.
Nós precisamos orar, nos colocarmos diante do Senhor, jejuarmos por essa causa. Nós somos livres para libertar, libertos para libertar pessoas. É isso que o Senhor espera de nós, como igreja, como povo de Deus. Não há esterilidade na missão de Cristo. Nós precisamos ser fecundos, reproduzir. O que Jesus disse para os discípulos no final dos evangelhos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra que você carrega tem o poder de tirar alguém das algemas do diabo. É a mensagem que nós carregamos. Não há poder em nós. Por isso que Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, para destruir as fortalezas. Cada um de nós somos soldados do Senhor nessa luta contra o avanço do império das trevas. Isso não quer dizer que você vai ter que ir nas encruzilhadas, chutar aquelas coisas que estão lá, declarar coisas em voz alta meramente. Não, o poder é da palavra de Deus, é do evangelho. Mas nós precisamos, como igreja, encarar que há uma batalha espiritual acontecendo. E como povo de Deus, nós precisamos ter uma postura firme e rígida, de saber discernir quando alguém está sendo oprimido por Satanás. Aquele homem era fácil de entender que ele estava sendo oprimido por algo. Agora, toda aquela cidade também estava sendo oprimida, mas eles não sabiam. Por isso que o Senhor Jesus deixou esse homem agora assentado, vestido e em perfeito juízo, para levar essa boa nova para aquela região. E eu creio que ele foi muito bem sucedido, porque o nosso Deus não dá tiro no escuro. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza, Ele enche de poder do Espírito Santo, e cadeias são quebradas. Pessoas que eram viciadas em drogas, em álcool, em prostituição, foram transformadas, porque esse é o poder do Evangelho. E nós precisamos entender o poder, meus irmãos, que nós temos como igreja do Senhor. Não se cale, não se emudeça. Peça ao Senhor sabedoria para falar do Evangelho. Muitas vezes Ele te dá discernimento numa situação no seu trabalho, na sua escola, no trânsito, de que Satanás está escravizando alguém. Vá lá e ore por ela, ministre a bênção do Evangelho, de que Jesus Cristo liberta ela daquela vida. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, como aquelas pessoas olhavam para aquele homem, aí já era, aí acabou, não tem mais jeito. Quem disse para você que não tem mais jeito? O Senhor Jesus é um Deus que liberta pessoas da escravidão de Satanás. Um dia nós fomos libertos, não fomos? Amém? Um dia os nossos olhos foram abertos, essas correntes espirituais também foram destruídas. E nós somos chamados para essa libertação, para continuar a expansão desse reino do Senhor. Não negligencie Satanás e os seus asseclas. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mas nós podemos ser atingidos se nós não estivermos vigilantes, revestidos com a armadura de Deus. Pessoas que amam ao Senhor acima de tudo, e que não veem as pessoas por aquilo que elas estão sendo no momento, mas como Jesus, eles olham para ela como um possível missionário. Jesus não olhou para o exterior daquele homem, Ele pescou um homem lá de dentro, e transformou ele num missionário em Decápolis. É isso que o Senhor faz com a gente. Ele pescou você da onde você estava. Não importa se você nasceu na igreja, a questão não é essa, é se você conhece o Senhor Jesus, e nessa autoridade do nome dEle, você tem intrepidez e coragem e postura para pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente vive os nossos dias, meus irmãos, nas correrias do trabalho, de levando os filhos para a escola, indo estágio no trabalho, o TCC, uma entrevista de trabalho. Mas nós não podemos esquecer, como o pastor Toninho disse semana passada, isso ficou gravado no meu coração. Você é cristão disfarçado de médico, você é cristão disfarçado de professor, você é cristão disfarçado de aluno, você é cristão disfarçado de advogado. Há uma missão, há uma guerra acontecendo, e o Senhor conta com o seu povo, para quebrar cadeias de pessoas que estão escravizadas por Satanás. O Evangelho, ele é muito mais do que mudança de conduta, é mudança de comportamento, ele é libertação do reino das trevas. É exatamente isso que o Senhor faz, com o poder, com a intrepidez, do poder que há no Evangelho, nas boas novas de Jesus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos aqui foram resgatados, e nós somos chamados para resgatar outras pessoas. Amém? Olha o Salmo 107, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Esse é o nosso passado, escravos do pecado, escravos de Satanás,
Mas um dia o Senhor Jesus rompeu o ciclo de escravidão da nossa alma. E nós podemos estar aqui reunidos como igreja, salvos em Cristo Jesus, lúcidos, bem vestidos, bem trajados. Agora podendo em perfeito juízo levar esse evangelho adiante. A missão de pregar não é do pastor Newton, não é do missionário Fábio, não é do missionário na Albânia, o Benilton. A missão é se você foi liberto para fazer missão. Você foi liberto para levar o evangelho adiante. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nessa tarefa de entender de onde nós somos tirados e como Ele nos comissiona para levar essa mensagem adiante. Eu queria que você colocasse essas aplicações aí no seu coração e guardasse, que a gente entenda de forma resumida o que o Senhor espera de nós nesse trecho que nós lemos. Cristo atravessa mares para libertar um só homem. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele deixou a multidão do outro lado para salvar uma alma. O evangelho é estritamente pessoal. Isso não quer dizer que você é o centro do coração de Deus, como nós já ouvimos em algum pregador por aí. Mas é que Ele nos ama apesar de nós. E há um projeto específico para cada um de nós que estamos sentados aqui. O Senhor conhece você pelo seu nome. O Senhor te formou. O Senhor te criou. Há um propósito específico para você. O pecado não deve ser mais precioso que os porcos. Muitos rejeitam Jesus Cristo porque perderiam vantagens terrenas. Há quantos de nós que muitas vezes por uma situação nós acabamos priorizando um benefício imediato em troca da glória de Deus, em troca do evangelho, e nós rejeitamos Jesus aparentemente para fazer aquilo ali dar certo, para obter uma vantagem. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que Deus nos guarde desse comportamento. A verdadeira libertação é visível. Aquele homem andava nu provavelmente, sujo. Roupas novas, postura, fala, tudo mudou no homem. Quando Cristo liberta, Ele transforma todo o ser. Toda a nossa vida é colonizada por esse evangelho precioso, que nos transforma para sermos semelhantes a Jesus. E por último, todo liberto é enviado. Nunca é um fim em nós mesmos, como nós já ouvimos muitas vezes. Não há libertação sem missão. Quem foi salvo, anuncia. Mas pastor, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Meu querido, quando você entende de onde você foi tirado, do que o Senhor te livrou, não tem como, nem tem timidez que segura. Porque você sabe de onde você foi tirado, e você olha com compaixão por aqueles que ainda estão lá. E aí você prega o evangelho docilmente, com sabedoria, o Espírito Santo usando você para ministrar ao coração daquelas pessoas. Não dê diagnósticos, não olhe para pessoas e ache que elas não têm mais jeito, porque o evangelho diz que elas têm. Mesmo que a nossa leitura prévia seja de que não tenha. Que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor nos guie. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção. É uma canção que você conhece. E eu quero que você cante com toda intrepidez no seu coração e verdade. E se apegue a isso. Se você sente vontade de levantar os seus braços, levante, clame ao Senhor de todo o coração. E que essa semana, se quer uma semana de jejum, de oração, oração pela madrugada, seja a melhor semana sua desse ano até aqui. Amém? Não somente com as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, porque eu creio que Ele pode fazer isso, mas também porque você vai se levantar para pregar o evangelho, sem timidez. O Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca, e você vai poder mudar o destino eterno de pessoas, com Deus usando a sua vida. Vamos louvar ao Senhor.
Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença nessa noite, cercados e rodeados pelos teus anjos que nos protegem. A tua palavra diz que eles acampam ao redor daqueles que temem o seu nome. E aqui está o teu povo, Senhor, prostrado, rendido diante do Senhor. Sabemos que o Senhor está ao nosso redor, nos livrando das setas, dos dardos inflamados de Satanás contra o teu povo. Meu Pai, no nome de Jesus, quebra todas as armadilhas que foram montadas para a destruição do teu povo, Pai. Todas as famílias que estão aqui, em nome de Jesus, que as ciladas do diabo sejam desmanteladas pelo poder da cruz do Senhor Jesus. Em nome dele, desse nome precioso que nós intercedemos ao Senhor. Pai, Satanás tem se levantado furiosamente contra as famílias. Pai, ele tem plantado discórdias e contendas, Pai, para que casamentos sejam destruídos, meu Deus, no nome de Jesus. Nesse instante, na autoridade desse Jesus precioso, nós clamamos que o Senhor destrua toda obra infrutífera das trevas no meio do teu povo. Guarda o teu povo, livra de todo mal. O Senhor nos chamou para viver uma vida diante do Senhor, de cabeça erguida e não escravos de Satanás. Nós somos libertos para viver uma vida com autoridade do nome de Jesus, da igreja, do povo que leva o teu nome. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal e nos comissione para essa missão poderosa, desse evangelho que cura, desse evangelho que liberta, desse evangelho que transforma a vida das pessoas. Que o Senhor levante um povo aqui intrépido, resoluto, que sabe de onde foi tirado, e nós clamamos o nome de Jesus sobre a nossa história, sobre a nossa vida, e que o Senhor, Pai, destrua tudo aquilo que Satanás tem se levantado, porque nós já sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós estamos fiados na tua palavra, na tua promessa, e é em nome desse Jesus precioso que nós oramos, Pai, em nome dele, do Senhor Jesus. Amém.